Boa tarde. O Isto é Amazônia está iniciando. Neste programa, nós vamos falar de um paradoxo que vive o Amapá. A riqueza natural que temos em abundância e a negativa para que possamos explorar essa riqueza em benefício do povo amapaense. A ministra Marina Silva deu um presente de grego para os amapaenses, negando a licença à Petrobras de fazer as pesquisas na costa do Amapá para verificar qual o potencial de petróleo e de gás natural que nós temos. E aí, vamos ficar mais uma vez chupando o dedo e, como diz o senador Lucas Barreto, sentado em cima da riqueza, passando fome. Mas você vai acompanhar conosco o documentário sobre essa questão polêmica que mobilizou todas as autoridades políticas e lideranças da sociedade civil organizada amapaense no sentido de dissuadir o governo federal dessa negativa. Acompanhe conosco o Isto é Amazônia, que está começando agora. Isto é Amazônia. A discussão sobre o petróleo na costa do Amapá mobilizou todas as nossas autoridades, todas as câmaras municipais, prefeitos, Assembleia Legislativa, parlamentares federais, senadores e deputados. Você vai acompanhar a audiência pública da Câmara Municipal de Vereadores de Macapá. Acompanhe aí conosco. Isto é Amazônia. Aqui é a Casa do Povo, é assim que funciona a democracia. Alguns pensam de um jeito, outros pensam de outro jeito. E é assim que a gente precisa evoluir com isso, né? Estamos aqui hoje para demonstrar ao governo federal, IBAMA e Ministério do Meio Ambiente que o Amapá quer ser ouvido, que o Amapá merece respeito e que o povo do Amapá possa ter a possibilidade de um futuro próximo com melhor qualidade de vida. Em todos os estados, cidades onde tivemos a exploração, sendo de minério ou de petróleo, tivemos melhorias significativas nas áreas da educação, saúde e principalmente na geração de emprego e renda. Nosso Amapá tem hoje 73% da sua área preservada, entre unidades de conservação e terras indígenas. Não recebemos, senhores, nem um centavo por isso. Continuando, um Amapá, um estado pobre, um dos mais pobres do nosso Brasil. O povo do Amapá tem pressa. Nosso povo tem fome. A exploração de petróleo no nosso litoral irá mudar a história do Amapá. E antes de eu continuar falando de um exemplo de mudança de história muito rápida, eu vou mostrar um vídeo para todos vocês aqui, logo após eu leio esse texto aqui. Por favor, Joel. Este pequeno país sul-americano está se tornando o mais rico da América Latina. Após encontrarem petróleo na costa da Guiana, o país está ficando completamente rico. Apenas em 2022, estima-se que a Guiana cresceu 57%, a maior taxa de crescimento do mundo. E isso se deve à sua vasta descoberta de petróleo em 2015, pela ExxonMobil. Essas reservas já fizeram a economia da Guiana triplicar em poucos anos. E essa exploração de petróleo é dividida em blocos, onde várias empresas detêm o direito de parte deles. Mas o bloco Stallbreak é o principal deles, e onde mais foi encontrado petróleo até hoje. Só em 2022 foram encontrados 10 novos poços de petróleo aqui. Toda essa região é muito rica em recursos naturais. E até o Brasil, em 2013, encontrou petróleo aqui na costa do estado do Amapá, onde foram leiloados 5 blocos. Mas por falta de licenciamento ambiental, não foi para frente na exploração. E por enquanto, a Guiana aproveita isso, com expectativa para crescer 25% em 2023. Gente, que inveja da Guiana. Meus amigos, essa audiência pública é para demonstrar ao governo federal a união de todos os políticos, de todas as classes. Claro que temos também aqui a participação de entidades de preservação que são contra a exploração, mas que nós possamos chegar no entendimento. Nós queremos a preservação, isso aí não tem negociação, já que nós temos 73% do nosso estado preservado e com o maior parque ambiental do mundo, que é o Tumucumaque, né? E quando foi feito a criação do Tumucumaque, o governo federal não perguntou para o Amapá se nós queríamos isso. Simplesmente o presidente, na época, Fernando Henrique Cardoso, fez o decreto de criação do parque sem perguntar ao nosso estado
qual seria o impacto. Mas tinha a promessa de retorno para o Estado por preservar uma área tão grande. Mas, como nós sabemos, não veio nada até hoje. Então, eu queria aqui que nós possamos entrar nessa força com os senadores, aqui representado pelo senador Lucas Barreto e pelo senador Randolfo Rodrigues, que estão travando uma guerra muito grande no governo federal, no Congresso Nacional, demonstrando a situação do Amapá, da gente viver ainda do dinheiro que vem do governo federal para o Estado e para o município, né? E que nós precisamos, gente, mudar essa situação. O povo do Amapá tem pressa, o povo do Amapá tem fome, né? O povo do Amapá precisa ter um horizonte aberto para a modernização do Estado, para que a gente possa realmente ter uma qualidade de vida para o nosso povo. A gente vai e discute agricultura familiar, discute agronegócio, discute outras possibilidades, porque o Amapá ainda hoje ele tem indicadores de déficit habitacional, de geração de emprego, de geração de renda, de possibilidades de trazer crescimento para a nossa juventude, para aqueles hoje que estão deixando o estado do Amapá para buscar um horizonte em Santa Catarina, em Florianópolis, que, pasmem vocês, hoje tem mais amapaense do que aqui na vizinha Belém, porque estão buscando perspectivas, oportunidades de crescimento enquanto profissionais. Então, esses indicadores sociais que têm mudado, sim, nossa cidade, com a ajuda aqui desta Câmara, com a ajuda das pessoas que trabalham, não poderia deixar de citar Macapá, que foi a segunda capital que mais gerou emprego ano passado, segundo o CAGED, às custas de comércio e serviços. E até mesmo a construção civil, nós precisamos mandar para esta casa, e vocês, caros vereadores, aprovaram em tempo recorde, mudanças para que a gente possa alavancar a construção civil. E aí o presidente Marcelo chega aqui e nos mostra um vídeo que é a mesma bacia petrolífera, é a mesma bacia que vem da Venezuela, da Guiana e segue na margem equatorial, com crescimento de 50% do PIB. Ou seja, a possibilidade de transformar o nosso estado num estado rico. E eu vou além, a possibilidade de transformar ou melhorar o Brasil como um estado rico. Então, nós não podemos fugir dessa discussão, Macapá não pode fugir desta discussão. Então, hoje a gente está aqui, vereador Alexandre, vereador Careca, Paulo Nery e demais vereadores, trazendo perspectivas para que sejam discutidas, com responsabilidade ao meio ambiente, sim. Mas aí eu pergunto, pode explorar no Rio de Janeiro? Não é Brasil? Lá pode explorar, aqui não pode. Por que isso? E eu tenho certeza que essa bancada federal que aqui está, ombreado com todos os agentes políticos, com a população, nós vamos lutar para que haja a liberação, sim, da exploração com responsabilidade. E aqui eu aproveito, nós estamos na Casa do Povo, no Parlamento, eu aproveito para inserir. É fundamental que a gente discuta o papel desta capital-estado, que tem 60% da população, nesta discussão e na participação. A gente ouve falar que a base terrestre vai ser em Belém, a base marítima vai ser em Belém, mas por que em Belém? Se nós temos uma capital, se nós temos uma cidade estruturada, se nós temos Macapá, se nós temos um porto vizinho, que é o Porto de Santana. Então, nós temos que trazer essa discussão para cá também, para que a capital, Macapá, seja inserida em todo esse processo. Um outro ponto que eu acho que precisa ser esclarecido é que, e aí no diz respeito ao processo de licenciamento em si. A nota técnica que foi expedida,
ela vai de encontro àquilo que vinha sendo feito ao longo dos anos, vereador Alexandre. Em todas as etapas de licenciamento ambiental, o órgão licenciador, nesse caso o IBAMA, ele vinha se manifestando favorável, inclusive sobre o Instituto de Desalinização que fica no Pará. Ele não exigia que fosse no Amapá. Um outro ponto importante é que todos os estudos de modelagem de corrente marítima mostram o seguinte, que esse óleo, se houvesse um acidente, ele jamais não vai atingir a costa do Amapá. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é sobre o impacto nas comunidades indígenas. O licenciamento do terminal hidroviário ele foi adequado e também houveram escutas às comunidades indígenas. Então, tudo isso foi condicionado. Então, todos os pontos que foram batidos e que foram colocados como entraves para a operação, eles são pontos que estão esclarecidos. Basta você olhar no processo no SEI. A própria Petrobras já havia se manifestado favoravelmente. Eu tive, especialmente, no município de Oiapoque, com a Creuza, com o Marcelo, dialogando com o prefeito Breno, a época do processo de licenciamento do aeródromo do município. Lembrando que o aeródromo é fundamental, ele vai sair de uma condição de aeródromo para se tornar aeroporto, porque nós precisamos ter voos noturnos naquela região. Então, tudo isso foi pensado, foi discutido, foi debatido, nada foi feito às escuras, e é o processo de licenciamento mais longo do Brasil. E tem um detalhe, Marcelo, que é muito interessante. Prefeito Furlan, é a primeira vez no Brasil que se fará um teste de vazamento de óleo. Então, nesse processo de licenciamento, será feito um teste de vazamento para se poder saber quais os impactos na prática ocorreriam nessa perfuração e na exploração. Na Bacia de Santos não teve isso, na Bacia de Campos não teve isso, nas outras poros do pré-sal no Brasil não teve isso. Então, é um processo de licenciamento extremamente rigoroso e técnico, e que foi, de fato, vice-governador fazendo uso da tribuna. Inúmeros estudos pela Petrobras e pelas áreas de governo para se viabilizar. Então, a gente tem, sim, um processo seguro, a gente tem, sim, uma posição do Ministério do Meio Ambiente que não se justifica a ser tomada, porque tudo foi atendido, e a gente tem, sim, está, sim, diante de um embate político. Então, no embate político, nós temos que ter argumentos. Quem é que exerce o mandato sabe disso. E eu quero colocar um argumento a favor dessa atividade no estado do Amapá. O Amapá tem 73% do seu território preservado de forma integral ou parcial. Nós fomos o primeiro estado da Amazônia a ter a nossa totalidade de terras indígenas demarcadas. Fomos o primeiro estado da Amazônia a criar uma reserva de desenvolvimento sustentável, a RDS, lá do Cajari. O Amapá também é um estado que tem o primeiro projeto de manejo florestal comunitário e é pioneiro nas concessões. Hoje, o modelo de concessão do Amapá Florestal, ele é referência para a Amazônia. É o projeto da TW, lá no município de Mazagão. E nós estamos, em breve, leiloando mais de 600 mil hectares de floresta para se fazer manejo florestal sustentável. Será a maior contribuição do Amapá para a preservação de florestas e geração de emprego e renda nos 9 municípios que compõem a flota. O Amapá é o primeiro estado da Amazônia a possuir um programa de transição energética chamado Amapá Solar, inclusive que foi projeto de lei do deputado Furlan, do então deputado Antônio Furlan, e eu pude implementar quando estive na Agência de Desenvolvimento do Amapá, na Agência Amapá. O Amapá, ele tem 100% da sua geração de energia proveniente de fontes renováveis, salvo Oiapoque, onde a gente em breve vai estar substituindo a geração de energia termoelétrica para a geração pela hidrelétrica Salto Cafezó. E dessa energia que o Amapá gera, ela exporta 80% para o resto do Brasil. O Amapá promove a segurança energética para o resto do Brasil. Se não fosse o Amapá, o Brasil teria dificuldade de poder ofertar energia para a sua população. E a Petrobras, ela é líder mundial de perfuração em águas profundas. Eu estou abrindo mão de ter no Amapá uma empresa Jotável, que tem a melhor tecnologia para fazer esse tipo de exploração, que é uma empresa nacional, que é um orgulho nacional, porque é uma empresa competitiva e que hoje é uma referência e que pode se tornar, a partir do Amapá, a 4ª maior produtora de petróleo do mundo. Gostaria de deixar muito claro que quando nós nos posicionamos a favor da continuidade da pesquisa de sondagem do petróleo, não existe aqui nada de antiambientalista, nada de negacionismo científico. Eu concordo plenamente com o parecer que o IBAMA fez, mas eu não concordo com o diagnóstico que o IBAMA chegou. Não é isso?
Me permita, prefeito Furlan, às vezes 2 médicos têm diagnósticos iguais, mas fazem prognósticos diferentes. Então, diante do que foi apontado naquele parecer de 22 páginas, assinado por 10 técnicos, contestado por um técnico, e esse técnico rapidamente foi movido de lugar no IBAMA, mas ok, ele era o vice-coordenador da área de licenciamento, eu concordo com o que está ali, mas, ao final, não poderia jamais chegar com um pedido de indeferimento e arquivamento. E diga-se de passagem, o presidente Rodrigo Agostinho não pediu arquivamento, apenas seguiu no indeferimento. Já vamos abordar o porquê. E tem mais, ao discordar do prognóstico, nós não estamos sendo negacionistas científicos, muito pelo contrário, eu diria isso, tá certo? Nós estamos defendendo a continuidade da pesquisa, nós queremos saber se tem petróleo. Negar conhecimento é negar ciência. Então, quem nega a continuidade dos estudos é negar a própria ciência. Então, esses são os pontos principais que eu gostaria de falar com relação ao parecer. Um segundo ponto é que as pessoas dizem, vai ser uma atividade de altíssimo impacto, né? Existe uma diferença muito grande entre impacto ambiental e risco ambiental. O impacto ambiental, ele necessariamente ocorre. Então, eu acelerar o meu carro, eu estou gerando impacto ambiental porque eu estou emitindo gases de efeito estufa. Tá certo? O risco ambiental, ele só existe em caso de um acidente, em caso de um problema. E aí nós temos que olhar a trajetória. A Petrobras nunca teve um acidente de sério risco durante todo o período de exploração offshore, tá certo? Nenhum incidente dessa maneira. Então, o que se discute é em torno do risco. Ok, vamos continuar essa discussão. Acho que é importante se discutir, porque ninguém quer que haja, e de vez em quando pode ser que um acidente ocorra. Subir num avião, como a gente viaja com bastante frequência, existe o risco do avião cair, não existe? Mas nós não deixamos de, sendo necessário, viajar também de avião. Mas só que a indústria de aviação adota todos os tipos de procedimentos que reduzem ao máximo a possibilidade de risco. Ainda nessa manhã, vimos a notícia na Coreia do cara que abriu uma porta de emergência em pleno ar. A cabine despressurizou, o avião estabilizou e pousou sem nenhum morto, nem o cara que tirou Então, observem que existem maneiras, muitas das vezes, para impedir. E muitas das vezes a Petrobras, nas outras plataformas, conseguiu impedir muito antes que acontecesse. Eu vou ali rapidinho buscar um barril de petróleo, mas eu volto já com vocês, hein? Não saiam daí. Tem muito mais informações sobre essa questão da exploração de petróleo na costa do Amapá. Fica conosco. Isto é a Amazônia. É uma grande satisfação para mim estar participando do programa Isto é a Amazônia, para falar um pouquinho sobre a exploração de petróleo na costa do Amapá e especialmente sobre o município de Oiapoque, que hoje é o principal centro de logística aérea da empresa Petrobras para a plataforma petrolífera. Nós, nesses últimos dias, de forma muito forte, brigamos contra a decisão do IBAMA, que acabou não permitindo a licença para pesquisa, para exploração na nossa costa. Essa decisão, no meu entender, é uma decisão nefasta que nos afasta do desenvolvimento. E por isso toda a bancada federal do estado do Amapá, senadores, deputados federais, incluindo a bancada estadual do Amapá, todos os deputados federais, o governo do estado do Amapá, as câmaras de vereadores dos 16 municípios, os 16 prefeitos municipais, todos agora estão unidos com um só propósito: reverter essa decisão do IBAMA, e que ontem mesmo, aqui em Brasília já, no gabinete do senador Lucas Barreto, anunciou de antemão a matéria que saiu no Globo,
noticiada pelo presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, o qual disse que em 6 meses nós faremos já as primeiras pesquisas exploratórias na costa amapaense. Neste momento está acontecendo na Comissão de Meio Ambiente uma discussão sobre essa exploração de petróleo na nossa costa. Esse é um momento importante onde o Brasil inteiro se volta para o Amapá. E essa pauta, ela representa o desenvolvimento do nosso estado. Representa para nós, todos amapaenses, ingressarmos efetivamente no século XXI. Nós não podemos permitir com que essa decisão ela permaneça nos impedindo de explorar uma riqueza que é nossa. Uma fala sempre do senador Lucas Barreto é que nós estamos sentados em cima da riqueza, contemplando a natureza, mas vivendo na extrema pobreza. E esse quadro ele precisa mudar já. Por isso o petróleo é nosso, já dizia Monteiro Lobato. E eu, como vereador do município de Oiapoque, tenho desde o ano passado e já enviei também ofícios para a Agência Nacional de Petróleo e Gás, discutir com a bancada federal, discutir novamente agora aqui em Brasília, para que nós possamos logo fazer essa exploração de petróleo na nossa costa, uma riqueza indizível. São mais de 100 bilhões de barris de petróleo, são mais de dezenas de trilhões de metros cúbicos de gás, que vai mudar a realidade, que vai mudar a história do povo amapaense, cujos indicadores de hoje nos levam para a miséria e os indicadores de hoje nos levam para baixo da linha da pobreza. Precisamos reverter isso já e por isso estamos aqui e eu digo sim a essa exploração de petróleo. Contem comigo nessa luta e logo logo eu tenho certeza que o estado do Amapá será o grande centro para o Brasil no desenvolvimento de riqueza petrolífera e do gás. Roberto Gato, Gilberto Pinheiro, é uma alegria participar do programa Isto é Amazônia, que Deus abençoe vocês, desejo sucesso ao programa e contem sempre comigo ali no município de Oiapoque. Que Deus abençoe. É importante frisar que essa discussão ela não só é técnica, ela também é política, porque nós vamos ter que avaliar o antagonismo, né, do nosso Estado, do que nós já fizemos. Como somos hoje considerados o Estado mais preservado do mundo. E sabemos também que nós somos o Estado mais rico do mundo. Não só pelo petróleo, porque todas as prospecções que se tem noção, notícia, apontam que essa grande plataforma esponjosa de hidrocarbonetos que se formou através da foz do Rio Amazonas, né, que são 450 milhões de anos depositando sedimentos, ela vai do Amapá até a Venezuela. E se nós viermos de lá para cá, a gente vai ver que o Venezuela tem 25% do petróleo do mundo. E Cayena e Suriname aumentaram o PIB em 48 vezes, com apenas 2 anos de exploração de óleo e gás. Se você for ver que é a mesma plataforma, eles já estão tomando o nosso petróleo lá, como a gente diz, de canudinho. E o gás também, porque tem trilhões de metros cúbicos. Estima-se que tenham 30 bilhões de barris de petróleo a serem explorados nesse poço, que com certeza terá a sua prospecção feita. Mas é importante frisar que, se nós olharmos para trás, quando do estado do Amapá, para cá trouxeram o Brasil, quando precisa do Amapá, ele vem. Criaram um parque de 3.800.000 hectares. Eu digo que leram John Ong, Chutando a Escada. Todos os estados brasileiros devastaram tudo para se desenvolver. O Amapá fez o contrário, preservou. Preservou. Nós fizemos o dever de casa. Mas aí, quando o Brasil quer, nos impõe, sem consultar nenhum amapaense, impõe reservas, como foi no caso do apagar das luzes
do governo Fernando Henrique Cardoso. Houve uma onda de decretação de reservas ecológicas, unidades de conservação. Aí vieram, disseram que não podiam explorar o petróleo por causa dos corais. Aí os nossos cientistas paraenses disseram que lá não existem corais. Existem fósseis de corais. Há 18 mil anos tiveram corais, mas hoje são fósseis de corais. Aí eu pergunto, pode explorar o petróleo lá no Rio de Janeiro? A baleia de lá, o golfinho, é diferente? Não. A única diferença é que nós temos a pescada amarela e a gurijuba, e lá não tem. Então, toda essa plataforma, e o que a gente está querendo é discutir para que se tenha o conhecimento, como o Telínio falou, como o professor Xelala falou, que nós tenhamos o conhecimento, se nós temos o que eles dizem que é o grande prêmio, a maior reserva de gás e de petróleo do mundo. E não se pode esquecer que transição energética não se fará sem gás, é energia limpa. É energia limpa o gás. E aí vocês já imaginam, se nós tivermos um linhão em Oiapoque, nós poderemos ter usina limpa para gerar mais energia para o Centro-Oeste. Por quê? Porque nós poderemos ter as usinas de energia lá, aqui no Amapá. Onde vai liquefazer o gás? É o Amapá. Nós temos todos os potenciais. Nós temos um parque que foi criado de 3.800.000 hectares. Santa Catarina, que é o maior PIB do Brasil, a maior renda per capita, só tem um parque lá, de 100.000 hectares, que é o Parque das Araucáias. O resto tudo foi devastado. Ninguém questionou. E nós preservamos. E há uma diferença grande entre preservar e conservar. Conservar é usar racionalmente, respeitando a lei ambiental. Ninguém preserva nada se não estiver dando lucro. No Parque do Tucumã não se pode nem entrar, é administrado por um estrangeiro. Nós poderíamos ter lá, sim, todo um trabalho para que esse potencial turístico fosse explorado com sustentabilidade. O Amapá é o estado mais belo do planeta. Eu falo que os amapaenses não conhecem o Amapá. Nós, amapaenses, não conhecemos o Amapá, suas potencialidades, a potencialidade turística de cada município. Mas aí eu falo, nós fizemos o dever de casa, preservamos. Não foi nem conservar, não, nós preservamos, está tudo intocado. Mas de que valeu? Ninguém nos paga, ninguém nos vê. Fundo Amazônia. A gente diz aqui no Amapá, o Fundo Amazônia é que nem visagem. Todo mundo sabe que existe, mas ninguém vê. Estão falando agora, nunca veio R$1 para o Amapá. Estão falando agora os Estados Unidos, que autorizou agora 13 poços, a exploração de 13 poços de petróleo no Alasca, numa região sensível também. Lá tem os ursos polares, as focas. E aí, eles disseram que estão esperando que o Congresso autorize 500 milhões de dólares para beneficiar a Amazônia como um todo. Gente, eles estão pedindo uma autorização de 3 trilhões de dólares para o Congresso para não virarem caloteiros, para não dar calote no mundo. Como que vão aprovar isso? Outra história, já faz 30 anos que a gente está ouvindo isso. Não tem. Agora, ter o direito de pesquisar, nós não vamos abrir mão. E pela primeira vez eu vejo a nossa bancada unida. No Senado é onde os estados se igualam. E a força do Amapá. Margem ampla do plenário. Randolfo, Davi, Lucas, nós somos respeitados lá sim. Nós trabalhamos por esse estado, nós buscamos recursos, nós estamos trabalhando o problema que o nosso estado aqui, pouca gente sabe, mas nós temos uma demanda dobrada, eu falo isso com Telínio e com Xelala. Aí na frente do Fazendo uso da tribuna, o senador Lucas Barreto. Municípios, o mesmo número de municípios que nós temos.
tem 2.000 ilhas e tem 1 milhão de habitantes, mais do que a nossa população, que faz com que todos os serviços públicos eles sejam atendidos com os nossos serviços públicos. Prefeito Furlan, prefeito Bala, o prefeito de Mazagão e do Jari são gigantes, porque esses municípios são UTIs sociais, recebem a demanda de PAP, MAC, que é piso da atenção primária, vocês têm que trabalhar dobrado para atender toda essa demanda. Claro, são brasileiros, mas a União também não reconhece isso, que o Estado faz esse papel, que atende essa demanda. Então, para não me prolongar muito aqui, falou o nosso querido Xelala, o Brasil também está preocupado, porque a Petrobras abre mão de uma receita de R$1 trilhão do petróleo aí, e pode pagar as multas, porque foram leilões que foram feitos. Então, eles estão, sim, preocupados. E a Petrobras é uma empresa que precisa desse capital, precisa dessa atividade. E detalhe, olha só o que, eu vou dar uma parte para o Telino, mas olha só o que diz, se não puder explorar aqui, eles vão levar o barco sonda para outro estado, para pesquisar e para tirar petróleo. Aí nos outros pode, aqui não? Não vamos aceitar isso, não. Telino. Lucas, só para fazer uma parte, já que o eixo da negativa é a transição energética, o que é que está se configurando nesse mercado no mundo? As petrolíferas, elas estão se tornando as grandes empresas de geração de hidrogênio e de investimento em matriz de transição energética. A Petrobras precisa ter a sua operação garantida para que ela possa fazer esse movimento no Brasil. Com o recurso que você investe em tecnologia, Geraldo, você investe em energia renovável, energia eólica. Então, contradizer a exploração, a transição energética, nada mais é do que uma falácia. Eu diria mais ainda, é não querer enxergar a realidade. A Arábia Saudita, por exemplo, se estabeleceu como meta carbono zero em 2035. É a maior produtora de petróleo do Oriente Médio. Então, ela vai usar o recurso para investir. Foco no vice-governador. O que está acontecendo no Brasil é o seguinte, nós estamos querendo abrir mão de recurso para fazer justamente transição energética. Quem vai fazer a transição energética de forma intensiva, quem vai produzir hidrogênio verde, quem vai produzir gerar energia a gás natural, enfim, quem vai fazer essa mudança de matriz é a Petrobras. Mas para isso ela tem que estar rentabilizada. E para estar rentabilizada, ela tem que ter petróleo, não é isso, Otávio? Para poder continuar operando com liquidez e fazer investimento. Então, reforçar esse seu pedido, porque não há contradição entre explorar petróleo e transição energética, uma vez que as duas coisas estão andando junto no resto do mundo. Foco no vice-governador na mesa diretora. Com certeza, Telinho. E dizer que o Amapá tem potencialidade grande também para essa transição energética. Energia solar, nós estamos na linha do Equador. Aqui a luminosidade é muito maior. Não que isso signifique... Com a palavra, fazendo uso da tribuna, o senador Lucas Barreto. Energia eólica, podemos ter tudo, isso tudo tem que ser explorado. Agora, se não querem que nem que pesquise no Amapá, que nos compensem, porque nós fizemos o dever de casa. O que é que vai ter de compensação para o Amapá? Nada também não pode ficar, é por isso a nossa luta, que vocês entendam. Nós temos 60% de pessoas do nosso estado abaixo da linha da pobreza. Vocês sabem o que é isso? É fome. É fome. E aí os que estão lá em Brasília, você vê a nossa ministra, Marina, ela já não saiu da Amazônia, que aqui é muito difícil conviver com dengue, chikungunya, malária, leishmaniose. Não é fácil. Eu queria convidar vocês para passar um dia lá no Jari, no Tiracouro, para vocês verem como é que vivem as crianças lá com pium. Um dia, vocês vão voltar direto para o Hemoap, para repor o sangue. É muito difícil viver na Amazônia. Eu defendo o estado do Amapá. O certo é que nós não vamos abrir mão. O povo do Amapá está em cima da riqueza, na pobreza, contemplando a natureza. E olhar para a árvore, beleza cênica, não enche barriga. Aqui ninguém vive de clorofila ou faz fotossíntese. Obrigado.
Nós vamos agora ouvir a opinião de um historiador, de um economista, de um jurista amapaense, uma pessoa que ama a Amazônia. É ele mesmo, o desembargador Gilberto de Paula Pinheiro. Ele dá suas impressões sobre a situação socioeconômica do Amapá e o porquê de que nós não podemos explorar a riqueza que Deus nos deu de forma tão farta. Você acompanha agora. Estamos aqui com o desembargador Gilberto de Paula Pinheiro. Como eu falei, nosso historiador, economista, jurista e o decano do Tribunal de Justiça. Uma pessoa credenciada para falar da Amazônia. É a Amazônida, caboclo, ambientalista de natureza, adora o meio ambiente. E nós estamos num dilema, né, sobre a questão das pesquisas do petróleo na costa do Amapá. Como eu falei, é um paradoxo entre a pobreza extrema que vivemos aqui no extremo norte do Brasil, em específico no Amapá, com 45% da população amapaense vivendo em estado de pobreza e 95 mil habitantes do Amapá vivendo abaixo da linha da pobreza. E a possibilidade de nós invertermos essa lógica, quebrarmos esse paradigma, está sendo negado ao amapaense por uma decisão da ministra Marina Silva, eu diria do governo federal. Então nós vamos bater esse papo com o desembargador, que é um entusiasta, um conhecedor profundo deste assunto. E eu gostaria, desembargador, de nós começarmos esse nosso papo falando das questões socioeconômicas do Amapá. O senhor já andou esse Amapá de ponta a ponta, conhece o arquipélago do Marajó, que é nosso vizinho, é próximo da gente, né? E eu gostaria que o senhor fizesse assim um breve relato dessa situação que se vive no Amapá hoje. Não só no Amapá, não é? Na Amazônia, eu costumo, nas minhas conferências, que eu já fiz inclusive fora do Brasil, a falar sobre o meio ambiente, dizer que na Amazônia nós estamos em cima de uma mina de ouro passando fome. Aliás, de várias minas. Mas, ao mesmo tempo que nós precisamos procurar um ponto de equilíbrio entre o meio ambiente e, lógico, e o desenvolvimento econômico da Amazônia. E esta questão é uma questão muito cuidadosa, a questão aí da exploração do petróleo, que a gente precisa fazer primeiro uma análise firme, uma análise segura, para procurar este equilíbrio. E lembrando que aqui na Amazônia, ela já foi muito desmatada, todos sabem, mas não foi por nós. Lembrem que até antes da Belém-Brasília não havia esse desmatamento. Então nós pagamos às vezes um preço que nós, caboclos, não temos culpa. Somos nós que seguramos, que mantemos esta Amazônia. Mas a gente precisa, porque afinal de contas nós temos aí no mínimo 20 milhões de habitantes que precisam de emprego, qualidade de vida. E este ponto de equilíbrio é que nós temos que tratar entre este meio ambiente e o desenvolvimento econômico da Amazônia, que nós podemos sim achar este meio termo, este equilíbrio. Essa questão aí do pré-sal. Vamos falar um pouco sobre o petróleo. Como é que começou o petróleo no Brasil? Década de 40, 50, veio a era Vargas. O petróleo é nosso, veio a Petrobras. A Petrobras, para mim, é um orgulho. Nós precisamos também amar este país e ter orgulho do que nós temos, do que é nosso. Então vem com o governo Vargas. Depois, lembrem que você, que é um pouco mais velho, nos anos 70, o petróleo, que era baixo, ele subiu. E isto influenciou também no Brasil, porque nós não tínhamos essa quantidade toda de petróleo para abastecer o Brasil. E o que acontece? A inflação, tivemos uma inflação nos anos 70, a gasolina subiu demais, porque foi criada a OPEP, o barril de petróleo, que era em torno aí, acho que de uns $2, subiu
muito. E o Brasil precisava pesquisar. Afinal de contas, nós temos um país com dimensões continentais. Precisávamos o quê? Fazer pesquisa. Nos anos 70, nós tivemos aí a Baía de Campos, aquela região ali que pega do Espírito Santo, vai até Santa Catarina. E o petróleo saiu por Santos. Veja, isso aí foi muito importante para o Brasil. Só que o Brasil precisava verificar que ele tinha um potencial muito grande. Nós temos um potencial muito grande, tanto do petróleo como do gás, não é? Mas nós importamos o gás de onde? Da Bolívia. Mas por que nós importamos? Porque é muito difícil você ir para o mar e tirar. Nós continuamos as pesquisas. Aquela pesquisa última, né, em 2004, vem em Paraty, o pré-sal. E o que é o pré-sal? É você ir tirar o petróleo no fundo do mar, lá, passando o sal, né? Você mete uma sonda de mais ou menos de 220, 280, 2.000, mete uma sonda de 2.200 e depois mais aí uns 4.000 metros para você atingir o sal. E esse petróleo era protegido por essa camada de sal. A Petrobras, mais uma vez, ela consegue, com este know-how que não foi fácil, conseguir este petróleo, né? Conseguir. Agora a questão na margem equatorial. Esta questão que é polêmica, que não é fácil. O que é essa margem equatorial? Ela vem desde lá do Rio Grande do Norte até mais ou menos ali Touros, a costa do Amapá. E isso aí dá em torno aí de uns 2.200 quilômetros. A Petrobras tem um know-how, como falei, muito grande sobre isso. Ela já explorou nessa faixa aí talvez uns 400 poços, próximo à costa, pelo menos uns 90, tem condições. Mas aí a questão é se vai ou não ter problema na questão ambiental com o Rio Amazonas. É isto que é um outro equívoco. Eu estou falando isto quando começaram a pesquisar petróleo aqui no Amapá. Eu lembro desses poços lá próximo ao Oiapoque. Eu já falava isto, que há uma confusão, as pessoas estão confundindo costa do Amapá com a foz do Amazonas. O Rio Amazonas, ele nasce no Peru e vem desaguar no oceano, passando por Macapá. Entre Macapá e Belém está o majestoso arquipélago do Marajó. O arquipélago do Marajó tem em torno aí mais ou menos de 2.500 ilhas, 69 mil quilômetros quadrados mais ou menos. Se você pegar terra e água, dá em torno aí de uns 115 a 120 mil quilômetros quadrados. Veja, ele vem passando, vai ali o Rio Pará, o nosso Rio Amazonas, esse vem passando por dentro do majestoso arquipélago até chegar ao mar. Este petróleo que estamos pesquisando não está, eu venho falando isso há muito tempo, que não está na foz do Amazonas, e sim na costa do Amapá. Vou explicar por quê. O arquipélago do Marajó é cheio de ilhas, como eu falei, esse arquipélago. A gente sai daqui, por exemplo, quando vamos para a desembocadura, que você pode ver essa imagem aí da desembocadura do Rio Amazonas, você passa por essas milhares de ilhas, não é? Nós temos aqui Viçosa, Valério, Arrozal, Caviana, Cavianinha, são essas ilhas que já ficam na chamada contracosta também do arquipélago do Marajó. A costa do Amapá, a partir dali do Bailique, por exemplo, e aí você vai e alcança ali o Rio Araguari. O Rio Araguari é um rio que ele não deságua no Rio Amazonas, e sim no oceano. Então, esta costa nossa é costa salgada. Rio Araguari, aí vem Amapá, Calçoene, isso tudo é mar. Não é o Rio Amazonas.
E vejam, essa distância está aí mais ou menos do Oiapoque, uns 500 quilômetros. Este poço que vão pesquisar, ele está em torno daí de uns 175 quilômetros do Oiapoque. Ou seja, ele não está na desembocadura do Rio Amazonas, mas sim no Oceano Atlântico. E uma observação, lembrando que lá para frente, subindo, você já vai entrar na Guiana Francesa. Então, se tem algum problema, vamos supor questão ambiental, ele vai também afetar, logicamente, a Guiana Francesa. Mas não, é muito mais difícil do que o Rio Amazonas. Estão fazendo comparação com Belo Monte. Não tem nada que ver com Belo Monte. Belo Monte foi lá no Pará, lá no Rio Xingu, foi para lá. Nós aqui estamos falando em oceano. E mais, este oceano, logo em seguida vem a Guiana Francesa, que já está fazendo pesquisa. O Suriname também. E a República da Guiana, que cresceu bastante pela exploração do petróleo. Ora, a Petrobras, a nossa Petrobras, que é o orgulho do Brasil, ela tem um know-how muito grande. É uma empresa que ela também se preocupa com o meio ambiente. E não é assim. A gente sabe da preocupação, a questão dos corais, mas é uma outra situação. O que se está fazendo agora, o que está ainda, é apenas um poço que se vai tentar perfurar para verificar se tem petróleo. E mais, o Brasil é um país que ele exporta. Então, pelo menos nós temos que ver essa questão econômica dessa potencialidade. Qual a potencialidade que nós temos de petróleo? É lógico que tem que, como eu disse, procurar esse ponto de equilíbrio. Não pode ser assim, sair perfurando. Até porque não é você pegar uma perfuração e fazer assim, uma sonda e aí já vai sair o petróleo. Não, isso é uma pesquisa ainda. Esta licença que a Petrobras está pedindo é para uma licença para pesquisa, para ver o potencial. Mas quanto a esse potencial? Estamos falando aí num poço, não é? Nós estamos falando aí num pré-sal, que num poço só. E está se falando também que isso pode dar em torno aí de 10 a 12 bilhões de reserva de petrolífera, de barris, né? Em síntese, doutor Gilberto, desculpe, mas em síntese, pelo que eu estou acompanhando aqui a sua explanação, e até do ponto de vista técnico, né? Porque o senhor está falando tecnicamente de uma localização geográfica que o Brasil insiste em errar, não sei se por ignorância ou má fé, porque essa questão da Foz do Amazonas está em todos os noticiários nacionais, todo mundo falando Foz, e eu tenho certeza... Isso aí é no mar. No oceano. Então, a Petrobras, ela é especialista em exploração em offshore, que é a exploração de petróleo em águas profundas, que é o que acontece conosco aqui. Então, o senhor acha que essa negativa, diante de tudo que o senhor está narrando, ela é um excesso de zelo? Não, eu não digo que excesso de zelo, às vezes é preocupação, ou às vezes até eu não vou dizer desconhecimento, mas é uma preocupação por causa dos corais. Eu até entendo a posição do IBAMA, mas veja bem, nós temos que procurar ver que a Petrobras também ela sempre trabalhou com o meio ambiente, a Petrobras procura. Nos governos anteriores havia, inclusive, esse licenciamento. Agora estamos nesta questão que é muito delicada. Mas veja, nós não vamos aqui ainda explorar. Pode ser que o Brasil resolva não explorar, mas pelo menos para saber o potencial que nós temos para o futuro. Se você está imaginando o que está acontecendo no mundo, nós estamos numa guerra, aí tem uma guerra na Ucrânia, tem uma confusão toda, ninguém sabe o que vai ser no mundo. Então o Brasil precisa pelo menos saber o que é que tem. Mas tem um posicionamento de um cientista paraense que é muito respeitado, que ele diz que não tem coral nessa região.
Eu não estou falando, não, eu acho que o Coral tem a partir lá do Rio Grande do Norte, para cá também, aí também ainda tem essa questão, se tem ou não. Mas vamos admitir a termo de argumentação que tenha. A Petrobras tem know-how para isso, então ela vai verificar o que é que o IBAMA precisa, porque nós estamos apenas fazendo pesquisa, é uma questão de pesquisa para saber. E a Petrobras, e aqui eu não tenho procuração para defender a Petrobras, até porque não é para isso que nós estamos conversando, mas a Petrobras já fez em torno aí nos 400 poços de perfuração nessa nossa costa que vai até o Rio Grande do Norte, e ela tem conhecimento muito mais, eu digo assim, eu ouso até falar, do que muitas outras empresas que perfuram. Veja, se a República da Guiana está extraindo, o Suriname e a Guiana Francesa, por que nós não estamos também? Se fala que a República da Guiana vai superar, inclusive, a Venezuela. E os Estados Unidos. Está se falando isso. Então o Brasil precisa pelo menos saber o que é que tem, né? Bom, se nós vamos explorar ou não, é pelo menos saber o que é que tem. Eu acho que a Petrobras está no caminho, então vamos procurar conversar. Não adianta a gente chegar e vamos procurar conversar e verificar o que é que precisa. Precisa fazer isso. Olha, a Petrobras está falando, pelo menos que vai, inclusive, no Oiapoque, construir uma base para ver esse problema. Outra já tem em Belém, colocar pessoas especializadas, navios, para verificar isso. É isso que nós estamos discutindo no momento, esta licença. Não se vai agora começar a explorar assim, não. É apenas uma licença. Nós estamos discutindo apenas uma licença, que eu acho que temos que chegar nesse ponto de equilíbrio para ver e o que é preciso para conceder essa licença. O que é que nós não podemos fazer é ficarmos olhando, saber se tem ou não tem, enquanto outros países estão nessa questão da exploração. A questão da pobreza na nossa região, ela é latente. Dos 6 estados mais pobres do Brasil, 4 são do Norte e 2 do Nordeste. Realmente, Roberto, o momento é este, para a gente sair desta miséria. Veja, a previsão nesses poços é de 10 a 12 bilhões de barris de petróleo. Ou seja, isso aí vai gerar emprego, vai gerar milhões de empregos, não é milhares de empregos. Vem o royalties e isso vai trazer desenvolvimento econômico para toda a região. Evidente que vai ter uma corrida, muita gente vem para cá atrás de emprego, mas com certeza, se souber trabalhar com este royalties, com este dinheiro que vai ficar na nossa região, nós vamos poder gerar emprego, qualidade de vida. 120 países se reuniram aqui no Caribe para tratar sobre a questão da costa. E o Brasil, ele quer 350 milhas para a gente poder pesquisar no nosso oceano. Isso é interessante. Se você pegar tudo isto daqui do Amapá até lá, mas lá embaixo, isso aí vai dar um tamanho muito grande, talvez quase o tamanho da nossa Amazônia de pesquisa. Isto é bom para nós. A Rússia também já, diante disso, quer, os Estados Unidos também, não é? Mas é mais pesquisa, ou seja, mais um potencial que a gente tem para pesquisar, para tirar petróleo. Mas a questão do gás, o gás fica mais difícil, porque você imagina um poço de 350 milhas para você transportar para cá este gás. Esta questão é delicada, como eu falei. Então nós precisamos realmente um norte que possa a Petrobras, possa ela ter condições de fazer essa pesquisa, né? Eu espero, como amapaense, que a Petrobras e o IBAMA chegue a um denominador comum, chegue a um ponto para que se realize essa pesquisa e saber o potencial realmente que nós temos do petróleo. Isto é bom para o Amapá, logicamente para a Amazônia, para o nosso povo e, logicamente, para o nosso Brasil. Isto é
Amazônia. O programa Isto é Amazônia sobre o petróleo está encerrando. Nós esperamos, sinceramente, e torcemos, fazemos figa, para que esse assunto seja superado favorável ao Amapá. Que a gente consiga dissuadir o governo federal dessa negativa, mude a opinião, permita que a Petrobras possa fazer as pesquisas na costa do Amapá, identifique esse potencial e ele possa vir ser explorado. Nós do Amapá, o povo do Amapá, que lutou para ser Brasil, lutou contra franceses, lutou contra ingleses, contra holandeses, merece respeito da nação brasileira. Nós não podemos ser tratados como cidadãos de segunda categoria. Por isso, nós vamos ficar torcendo para que os nossos políticos, esses que atuam em Brasília, o governador do Amapá, Clécio Luiz, e todos os políticos que atuam no âmbito do estado do Amapá, seja os parlamentares estaduais, os vereadores de todas as câmaras, os prefeitos de todos os 16 municípios, façam força para que a gente possa reverter esse quadro e o povo do Amapá possa ter renda, emprego e melhoria na qualidade de vida. O Amapá amarga a incômoda posição de 6º estado mais pobre do Brasil. Podemos mudar essa realidade? Claro que sim. Temos um estado rico, fausto e tem mais. O estado mais preservado da nação. Ninguém pode colocar o dedo na nossa cara e dizer que nós somos depredadores, que nós destruímos o meio ambiente. Essa pecha ninguém carrega. Então, ministra Marina, presidente Lula, olhe para o povo do Amapá. O programa encerra aqui e a gente espera que na próxima vez a gente tenha boa notícia sobre esse assunto. Até lá. Isto é Amazônia. O que vai acontecer? O meu povo quer saber.